Irmãos, mais uma vez, quero dizer que é muito bom poder estar com vocês novamente, podendo compartilhar a palavra de Deus e no desejo de que nós cresçamos juntos, né? Que Deus assim nos abençoe como irmãos, como filhos de Deus, como família da fé e com saudade de cada um de vocês. Hoje eu quero convidá-los para nós analisarmos, né, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o primeiro capítulo, do versículo 3 até o versículo 11. Nós faremos uma pequena introdução para que a gente esteja assim fazendo uma análise, né, para a gente poder então partir para o estudo e assim degustar, desfrutar e ser alimentado da palavra de Deus, na esperança de que cada um de nós seja edificado pela graça do Senhor. Vejam bem, há uma expressão, né, que talvez você tenha ouvido e às vezes a gente ouve várias vezes, né? Agora é só Deus, estou à beira da morte. Observe que muitas das nossas circunstâncias, nossas situações ou de outras pessoas, nós ouvimos essa expressão, agora é só Deus. Como se em algum momento da nossa vida fôssemos nós, né? Não estou dizendo que nós não temos responsabilidades, nós não temos responsabilidades morais, nós não temos que tomar decisões sérias, sábias, né? E às vezes muito difícil. A verdade que eu estou dizendo é que parece que quando nós caímos na realidade, nós chegamos a dizer isso, né? Quando a gente chega na realidade de que nós somos fracos, nós somos vulneráveis, nós somos impossibilitados de cuidar de nós mesmos diante de muitas circunstâncias e às vezes diante de pequenas circunstâncias. Então o texto nos leva a pensar, a avaliar essa expressão, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo ou que você esteja vivendo e que você está enfrentando, né, dificuldades e provações da vida. Então, essa expressão, agora é só Deus. Paulo chega a um dado momento aqui desse texto que ele diz que estava numa situação tão conflituosa, tão desesperadora, que ele chegou ao ponto de desesperar, né, da sua própria vida. Ele viu que morrer naquela situação ou diante daquela circunstância seria uma morte muito difícil, difícil para suportar. Então vejam bem, vamos dar uma analisada no texto, de forma analítica, tentar entender o texto, extrair ali algo que possa preencher o nosso coração, né, entender a proposta de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas. Então vamos fazer uma análise aí do versículo 3 até o versículo de número 7. Vejam bem, do versículo 3 até o versículo 11, nós temos aí a perspectiva bíblica de como que nós cristãos devemos enfrentar a tribulação, suportar a angústia, perseverar diante das tribulações. Então a Bíblia nos mostra uma perspectiva de como que cada cristão deveria enfrentar as angústias ou as dificuldades da vida, do dia a dia, que você enfrenta, que eu enfrento, que todos nós enfrentamos de uma forma ou outra, não é? A verdade é que, independente da fonte ou de onde surge essa tribulação, de onde vem essa angústia, não importa de onde ela procede, não importa a sua natureza, não é? Se ela é física, se ela é emocional, ou se ela procede de uma forma que é tão mais grave ou menos angustiante ou mais angustiante, não importa o tamanho, né, dessa angústia ou dessa tribulação, dessa provação, ou quanto tempo dure isto, não é? Independente disso, a Bíblia nos ensina sobre o conforto de Deus em meio à angústia e à tribulação. Isso a gente percebe nesse parágrafo aí do 3 até o versículo 11 de 2 Coríntios, primeiro capítulo. Então, do versículo 3 ao versículo 11, nós vamos perceber essa perspectiva bíblica de como nós devemos lidar com as situações difíceis, né? Independente de onde ela procede, independente da sua natureza, independente do quanto tempo ela dura, da extensão dela, a Bíblia nos ensina o conforto, o consolo de Deus em meio às mais diversas situações difíceis da nossa vida.
Observe as expressões que nós encontramos nesse parágrafo, principalmente do versículo 3 até o versículo 7, são expressões bíblicas que são consoladoras, não somente consoladoras, mas à medida que o Espírito Santo vai formando essa verdade, essa ideia na nossa mente e no nosso coração, à medida que o Espírito Santo vai nos iluminando, nos estruturando nessas verdades, nessas convicções, nós somos fortalecidos, nós somos estruturados, revigorados, renovados para enfrentar toda e qualquer circunstância na ótica bíblica, né? No princípio de que Deus de fato nos consola e nos conforta na nossa angústia. O versículo 3 tem a expressão, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro dizendo, né, esse Deus abençoador, esse Deus que tem bênção sobre nós. E ele fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve trazer à sua mente o entendimento de que esse Deus bendito é o mesmo que não poupou o único filho que ele tinha, conforme Romanos 8, né, versículo 32, mas antes ele o entregou na cruz do Calvário, ele o sacrificou, ele derramou a ira dele contra os seus pecados, né, para de fato consolar você, para cuidar da sua vida. Então Paulo está dizendo isso, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele que é o Redentor da nossa vida, aquele que não foi poupado pelo próprio Pai. Antes, esse Deus bendito, abençoador, o entregou por mim e por você. Então observe que essas expressões precisam criar estrutura no nosso coração. Depois ele vai dizer assim, no versículo 3 ainda, o Pai de misericórdias e de toda consolação. Nós temos falado por algumas vezes, né? O Pai de misericórdia, o que é isso? Deus não lança sobre nós a ira, a condenação que nós merecíamos. O Pai de misericórdia, aquele que não imputa a nós, que não lança sobre nós aquilo que nós merecemos. Pelo contrário, ele nos concede aquilo que nós não merecemos. Ele concede consolo, ele concede conforto, ele concede graça para cuidar de nós, para demonstrar o seu cuidado divino, o seu cuidado paternal comigo e com você. Ele diz mais, olha, é ele que nos conforta em toda consolação, versículo 4. Preste atenção nessa expressão, é ele. Ele quem? Paulo vai dizer isso lá no versículo 9. Ele quem? O Deus que ressuscita mortos. Coloque isso lá no seu coração, veja bem, olha, o Deus que consola você, o Deus que mantém misericórdia para com você, o Deus que te conforta nas angústias, é o Deus que ressuscita mortos. É aquele que é poderoso, aquele que é soberano para controlar todas as situações, todas as circunstâncias. Então vejam bem, o Deus que protege você, o Deus que cuida de você, o Deus que preserva a sua vida, independente da sua angústia, de onde ela procede, a natureza dela, o quanto tempo ela dura, né? A extensão dessa angústia, ele diz assim, o Deus que cuida de você, o Deus que te ampara e te protege, é o Deus de toda consolação, é o Deus que ressuscita mortos. Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Ele tem o poder para dar a vida. Então, observe aqui algumas considerações que nós precisamos fazer, que há de nos estruturar, que há de nos consolar e nos confortar, para criar uma estrutura bíblica no nosso coração. Vejam bem, a primeira consideração que você precisa, de fato, esclarecer a mente e colocar no seu coração. Primeiro, vivemos em um mundo caído, onde as aflições são muitas e são diversas, não é? Então vejam bem, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo em pecado. Paulo já nos ensinou isso em 2 Timóteo 3:1. Os últimos dias serão dias difíceis, dias terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, desafeiçoados, caluniadores, amantes dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que do próprio Deus. Esse é o mundo em que nós vivemos. O mundo, na verdade, né, jaz no maligno. O mundo foi acometido pela entrada do pecado no mundo.
O mundo foi contaminado e corrompido pelo pecado, pela desobediência de Adão. Então, conscientize disso, olha, considere isso. Nós vivemos num mundo corrompido, contaminado, que está sendo destruído dia após dia. Não é? Esse mundo está sendo reservado por Deus para uma destruição final, onde Ele há de reconstruir e criar um novo céus e nova terra para nós, não é? Reconstruindo essa terra que Ele há de desfazer e assim trazer uma nova terra e um novo céu para nós. Outra consideração, as aflições elas são muitas e elas são diversas, mas preste atenção nisso. Nenhum de nós, você, não enfrenta nenhuma das suas tribulações, nenhuma das suas angústias sozinho. Nenhum de nós que crê em Jesus Cristo, nenhum de nós que se refugia em Deus, nenhum de nós que já reconheceu o seu estado de miséria e depende de Deus, de fato enfrenta as angústias ou as tribulações da vida sozinho. Então considere isso, olha, busque e dependa tão somente de Deus. Creia, que Deus tem um propósito em cada uma de suas tribulações, em cada uma de suas angústias. Então preste atenção nessa expressão. Agora é só Deus. Estou à beira da morte. Não. Sempre foi só Deus. Ele é o Criador, Ele é o preservador, Ele é o mantenedor, Ele é o Redentor e é Ele que há de consumar a sua glória sobre as nossas vidas. Então, busque a Deus, dependa tão somente de Deus, crendo que Deus tem um propósito para a nossa vida em cada angústia, em cada tribulação, em cada sofrimento que nós experimentamos. Quais são as aplicações que nós precisamos aplicar agora e trazer para o nosso coração? Primeira aplicação, do versículo 3 até o versículo 7, Deus não apenas Ele nos dá o consolo, se você observar lá o texto, Deus tem uma proposta não somente de nos dar o consolo, não somente de nos consolar. Ele nos consola, segundo a sua consolação, para que nós aprendamos a consolar os demais na sua angústia, na sua tribulação, na sua aflição. Observe, olha, há muitos crentes que ainda não amadureceram nessa fé e que precisam ser consolados por nós. E há muitos seres humanos que ainda não conhecem esse Deus e não têm aonde encontrar consolo, não têm aonde encontrar esperança. Então você deve consolar essa pessoa, de modo que você possa testemunhar para essa pessoa o Deus da consolação, o Pai de misericórdia, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que te consola segundo a consolação dele. No versículo 5 você encontra aí a qualificação da nossa consolação. Não é? Nós somos consolados e nós consolamos, não é? Exatamente pela mediação de Cristo. Ou seja, tudo procede de Cristo no nosso coração para que nós tenhamos condições de consolar os demais. O versículo 6 diz assim, por isso devemos suportar com paciência. Por quê? Porque a nossa consolação ela é transbordada por Cristo. E como Ele transborda a consolação dele em nós, se nós somos transbordantes no sofrimento de Cristo, é certo que Ele também transbordará a sua consolação no nosso coração, para que nós possamos transbordar em consolação com os demais. Por isso nós devemos suportar cada tribulação, cada angústia, cada provação com paciência e perseverança, na expectativa de que possamos testemunhar para os demais. Outra aplicação. Para isso, nós precisamos depender tão somente da força e do poder de Deus. Você pode olhar isso em Colossenses, do primeiro capítulo, versículos 11 e 12, e 2 Coríntios 4, do versículo 16 e 18, onde Paulo nos ensina que o nosso homem exterior está se corrompendo dia a dia, mas o nosso homem interior se renova a cada dia. E que nós não podemos atentar para as coisas que vemos, mas para as coisas que não vemos. Porque as coisas que vemos são temporárias e as que não vemos são eternas. E ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação. Então, por isso, nós precisamos aprender a criar uma dependência, de depender tão somente de Deus, do seu poder e da sua força.
Em Deus nós encontramos o consolo de todas as nossas aflições. Como nós vimos e estudamos o Salmo 34, versículo 19, né? O Senhor livra o justo de todas as suas tribulações. Muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então nós temos que aprender a encontrar em Deus, né, esse consolo e buscar nesse Deus e depender tão somente dele. Na verdade, só Ele. Agora é só Deus, sempre foi só Deus e sempre será Deus, nos consolando, nos confortando e nos protegendo. Seu poder e sabedoria, sua graça e misericórdia, seu amor e a sua bondade são inabaláveis. Por isso nós temos que descansar nesse Deus e encontrar consolo tão somente nele. Então, meus irmãos, o desejo do nosso coração é que Deus esteja abrindo a nossa mente, aplicando a sua palavra, para daqui em diante nós venhamos desfrutar desse texto e a cada manhã Deus aplicando a sua palavra, nos instruindo, nos fortalecendo, nos revigorando. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, cada um de vocês, não é? Que vocês sejam fortalecidos e revigorados pela palavra de Deus. Fiquem todos, né, com a paz de Cristo e que Deus assim nos abençoe e que Deus nos sustente por mais um dia, por mais uma manhã, para que nós possamos testemunhar para as pessoas quem é esse Deus que cuida de mim e que cuida de você. O Deus que ressuscita mortos é que nos consola com toda a sua consolação. Amém.